Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. Muito bem-vindos, ouvintes! Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas de segunda edição extra. No programa de hoje nós vamos falar sobre os jogos da Copa Libertadores, da Copa do Brasil e a grande final da Copa do Nordeste. Futebol pra ninguém botar defeito nesta semana. Mas antes disso nós vamos ter uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Não? A gente continua sem patrocinador, tá? Mais uma semana de macarrão instantâneo, café sul. E o programa de hoje começamos falando da Copa do Nordeste. 15 anos depois da última conquista desse campeonato, o Bahia ergue novamente a taça de campeão do Nordeste. Num jogo contra o Sport, que jogou muito mal. Muito mal. O Bahia dominou a partida, o Sport só foi fazer o primeiro chute a gol aos 26 minutos do segundo tempo. O técnico Guto Ferreira do Bahia ergue mais um título, mantém o seu bom trabalho frente ao Bahia e ajudou a colocar o técnico Ney Franco do Sport na fila do seguro-desemprego. Ney Franco que foi mandado embora depois do jogo, né, após pouco mais de 2 meses de trabalho, que eu acho complicado. O time não teve nem tempo de assimilar o trabalho do Ney Franco e o Ney Franco já foi demitido. De toda forma, o Bahia não tem nada a ver com isso. Guto Ferreira e seus comandados também não. E o título já abre oficialmente o Carnaval 2018 na Bahia. Já tem trio elétrico por lá. Eles vão ficar até março de 2018 comemorando o título e emendando já com o Carnaval São João. Já vai fazer tudo uma festa só. E pros lados do esporte, o que a gente ficou sabendo é que o técnico Vanderlei Luxemburgo já está procurando apartamentos em Pernambuco. Então, cuidado aí, galera do esporte. E pela Copa do Brasil, o Flamengo enfrentou o Atlético Goianiense lá em Goiás e conseguiu o resultado com gols de Guerreiro e Matheus Sávio. O Flamengo venceu o jogo por 2-1, mas jogou muito mal. Diferente do jogo do final de semana, onde o Flamengo enfrentou o mesmo Atlético Goianiense e ganhou bem, fez uma boa partida. Dessa vez o time foi dominado, o Atlético Goianiense foi pra cima, tomou o primeiro gol, que o Flamengo marcou com o Guerreiro aos 15 minutos do primeiro tempo. O Atlético Goianiense não se intimidou, foi pra cima, 12 minutos depois conseguiu o empate numa jogada que começou numa cobrança de lateral. Aliás, eles estão usando muito o lateral, parece que os técnicos brasileiros descobriram formas de usar o lateral de maneira ofensiva, né? Acho que a terceira jogada, porque a do Guerreiro também nasceu numa cobrança de lateral, a jogada do gol do Guerreiro. E antes disso, no jogo, acho que São Paulo e Cruzeiro, se não me falha a memória, também foi numa cobrança de lateral que nasceu o gol do Cruzeiro, depois daquela falha bizonha do Maicon. De todo modo, parece que os técnicos estão aprendendo a usar o lateral como uma arma ofensiva. E os 2 primeiros gols da partida nasceram nessas jogadas, né? E o Flamengo não foi pro intervalo perdendo o jogo porque o Atlético Goianiense falhou demais nas finalizações. É um time que não tem um ataque muito qualificado e perdeu muitas chances de gol. Foi o que salvou o time do Flamengo. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado. Segundo tempo, veio no mesmo ritmo. O Atlético estava mais perigoso, o Flamengo cada vez mais perdido, cada vez mais envolvido, abusando demais do direito de errar, até que o técnico Zé Ricardo tirou o lateral Rodinei e entrou sobre vaias, né, o garoto Matheus Sávio, que parte da torcida culpa o Matheus Sávio pela eliminação da Libertadores e esquecem que o time quando perde, perde todo o time. Não é um jogador só que faz o time perder, não é um jogador só que faz o time ganhar. Você pode ter um destaque e tudo mais, mas é um esporte coletivo. Todos perderam, todos ganharam. E curiosamente, 5 minutos depois de entrar, Matheus Sávio vai lá e faz o gol da vitória do Flamengo e desaba no campo, começa a chorar. O garoto tá numa pressão desgraçada e isso não ajuda. A torcida do Flamengo precisa ter isso em mente, tá? A Libertadores acabou, já era. Esse ano não tem mais Libertadores, morreu. O Flamengo tem que se concentrar em voltar pra Libertadores ano que vem. A torcida ficar vaiando, a torcida ficar pegando no pé do Zé Ricardo, que foi campeão carioca há pouco mais de um mês, né? Ou acho que nem tem um mês ainda, foi campeão carioca, tá? Vem fazendo uma campanha boa, vem fazendo um trabalho bom desde o ano passado. Não adianta ficar vaiando. A vaia não vai fazer o time jogar melhor. A vaia vai atrapalhar mais ainda, tá? E o exemplo do Matheus Sávio. O garoto já entra pressionado em campo e chora quando faz o gol. Quer dizer, não é por aí. A torcida também precisa ajudar um pouco mais, entender o momento do Flamengo e ajudar o Flamengo a voltar para a Libertadores. O Flamengo ainda pode lutar pelo título da Copa do Brasil. O Flamengo pode lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. Tem time para isso, tem elenco para isso, mas precisa do apoio da torcida. Não vai adiantar nada os caras ficarem vaiando lá. Se vaia fizesse time jogar bem, nossa senhora, a lista de campeões brasileiros ia ser bem mais diversificada do que a gente tem hoje em dia.
Ainda pela Copa do Brasil, o Paraná recebeu o Atlético Mineiro do estádio Couto Pereira e foi uma verdadeira batalha entre Davi e Golias. Mas o gigante Atlético não conseguiu sair com o resultado, saiu com uma derrota. Não é uma derrota ruim, o Atlético conseguiu fazer 2 gols fora de casa, mas é uma derrota. Não deixa de ser uma derrota, não deixa de dar a vantagem do Paraná de jogar pelo empate lá em Minas, né? O Atlético jogou bem, o Atlético pressionou muito, abriu o placar aos 8 minutos numa jogada com um gol de Elias, tomou o empate aos 19 numa cobrança de falta do Guilherme Biteco, que fez 2 gols, e ficou pressionando a defesa do Paraná o jogo todo, né? Consagrou a boa atuação do goleiro Léo do Paraná, que fez um verdadeiro paredão ali diante do ataque do Galo Mineiro, né? No segundo tempo, o Galo veio para cima, continuou martelando em cima da defesa do Paraná, fez o segundo gol com o Robinho, mas de novo tomou o gol do empate e a virada, né? Tomou os 2 gols, perdeu o jogo por 3-2, volta para Minas com esse resultado e dá ao Paraná o privilégio de jogar pelo empate em Minas, o que é uma coisa boa. Não acho que o Paraná consiga segurar o ataque do Atlético, acho que o Atlético consegue passar no jogo de volta, mas ainda assim é um resultado que não acende um sinal de alerta, mas deixa claro ali que, olha, o Atlético tem que caprichar um pouquinho mais, não dá pra entrar com um salto alto, não dá pra entrar com aquela coisa, não, o Atlético é o Paraná que a gente vai enfrentar, não tem problema e tal. Não deu, né? Tomou 3 ali numa atuação boa, o Atlético jogou bem, mas perdeu, né? Então precisa tomar cuidado no jogo de volta. E ontem, pela Copa Libertadores, no Allianz Parque, o Palmeiras recebeu o Atlético Tucumã e não tomou conhecimento deles. Foi o primeiro jogo do Cuca à frente do Palmeiras, agora em 2017, pela Libertadores. E a primeira partida dele com as calças vinho, diante de uma equipe da Libertadores. E o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras tem uma diferença muito grande, esse Palmeiras do Cuca pro Palmeiras do Eduardo Batista, que é o Palmeiras do Cuca é mais vertical, ele joga mais pra cima. Pressionou o Tucumã, encurralou o Tucumã no campo de defesa deles durante todo o tempo, até conseguiu o gol, depois deu um pouquinho mais de espaço. Deu até um pouco de espaço demais, o Atlético conseguiu criar algumas jogadas, conseguiu ameaçar o gol do Palmeiras. O Palmeiras tem que tomar um pouquinho de cuidado. Fosse um time mais qualificado ou estivesse com o seu artilheiro em campo, o Tucumã poderia ter engrossado o jogo para o Palmeiras no decorrer da partida. Não que pudesse vencer o Palmeiras ou pudesse tirar a classificação do Palmeiras, mas poderia ter engrossado um pouquinho, ter dificultado um pouquinho mais, né? De positivo, a partida do Thiago Santos, que está substituindo o Felipe Melo, substituiu bem o Felipe Melo, protegeu bem a zaga, fez bons passes e ainda deu uma cotovelada no jogador adversário. Então a torcida do Palmeiras não deve sentir falta do Felipe Melo na Libertadores. Felipe Melo, que por sinal estava assistindo o jogo lá no estádio, né? E ficou revoltado com o preço do pay-per-view e foi assistir a partida lá da arquibancada, ficava postando lá no Instagram e tudo mais e tal. Felipe Melo é o rei do Instagram, né? Precisa voltar a ser o rei dos gramados, né? Sair um pouquinho do Instagram, se acalmar um pouquinho em campo e nos treinamentos também, né? Porque agora já briga em treinamento também e jogar um pouquinho mais, né? Pra valer o investimento que o Palmeiras fez para trazer o Felipe Melo. De todo modo, sem Felipe Melo e com Borja, que também não fez uma boa partida, mas parece que ele era dúvida também, foi confirmado momentos antes como titular. O Palmeiras fez o seu jogo, tomou um empate no começo do segundo tempo e depois o Cuca mexeu, tirou o Borja e tirou o Roger Guedes e entrou com o Fabiano e o Willian, né? O Willian marcou o gol da virada, colocou o Palmeiras de novo à frente, fez os 2-1, e depois o Zé Roberto, o veterano Zé Roberto, numa paulada de primeira da entrada da área, acertou o ângulo, foi um golaço. O gol mais bonito da partida foi o do Zé Roberto, né? Uma observação com relação ao gol do Willian, na minha opinião, o Willian fez falta no zagueiro antes de fazer o gol, e acerta e chuta o rosto do zagueiro, era no mínimo jogada perigosa ali, então, na minha opinião, o segundo gol do Palmeiras foi irregular. De todo modo, o Palmeiras venceria porque o Zé Roberto fez um golaço no final. E agora o Palmeiras vai esperar o sorteio no dia 14 de junho, 14 de junho, para saber quem será o seu adversário na próxima fase da competição no mata-mata. Lembrando que o primeiro lugar no grupo dá ao Palmeiras o direito de decidir a vaga em casa. Então o Palmeiras está numa condição muito boa aí. E agora, até 14 de junho, se concentra no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Na terça-feira, o Santos recebeu o Sporting Cristal na Vila Belmiro e não tomou conhecimento também. Não teve resistência nenhuma do Sporting Cristal. E enfiou 4-0 neles, com 2 gols do David Braz, o zagueiro artilheiro do Santos, né? O David Braz aí tem aquele mesmo potencial de fazer lambança e fazer gols, né? Um zagueiro ali que você fica, eu vou correr risco, mas ele pode fazer gols. Então o Dorival vai mantendo o David Braz ali na defesa do Santos e tá funcionando, né? E marcou o pênalti ali que poderia ter sido combinado
divertido no jogo contra o Coritiba, não foi, e fez o gol da vitória lá e fez 2 gols nesse jogo contra o Sport Cristal, que foi quase um treino de luxo pro Santos, né? O Santos não teve resistência nenhuma, é meio que uma preparação para o jogo de domingo, quando o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, e ainda sem Lucas Lima, que segue no departamento médico depois da lesão da semana passada. E fechando o nosso programa, teve a vitória da Chapecoense por 2-1 contra o Zulia, lá em Santa Catarina. Com a vitória, a Chapecoense se garantiu na Copa Sul-Americana. A Chapecoense ainda não sabe se vai seguir adiante na Libertadores ou não, porque por enquanto perdeu os pontos da vitória contra o Lanús, porque escalou o zagueiro Luiz, aparentemente de forma irregular, né? Ainda cabe recurso, a diretoria da Chape diz que protocolou ontem, na quarta-feira, no Tribunal de Apelações da Conmebol, um pedido para que seja revista a decisão, a apelação da decisão. Ela diz que não foi avisada em tempo hábil sobre a não poder escalar o zagueiro contra o Lanús. De todo modo, aguarda esse julgamento, né? Então, esse julgamento deve acontecer antes da próxima rodada da Copa Sul-Americana, porque caso a Chape não possa seguir na Libertadores, ela vai para a Sul-Americana e aí ela vai brigar pelo bicampeonato da Sul-Americana. Quer dizer, não é o pior dos cenários para a Chapecoense, de toda forma. Claro, seria muito melhor se ela continuasse na Libertadores, seria mais divertido pra eles, seria aquela coisa sul-americana eles já têm, eles podem tentar a Libertadores, mas de toda forma a Chapecoense se sai bem. A vitória garantiu ela uma vitória dramática, né? Conseguiu ganhar com 2 gols feitos depois dos 45 do segundo tempo, né? Do Arthur Kaique e do André Giroto, mas enfim, ganhou, conseguiu a pontuação e está, na pior das hipóteses, na Sul-Americana. Na melhor das hipóteses, a Chape volta para a Libertadores. Isso a gente deve saber nos próximos dias, até a próxima semana, talvez. E estas foram as minhas caneladas de segunda, edição extra. Se você gostou, deixa o seu joinha aí do nosso link. Siga-nos nas redes sociais. Siga a nossa página no Facebook, o do ganhador.com. Siga-nos no Twitter, nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, nós estamos no Face e no nosso site, o ganhador.com. Siga-nos, converse conosco, mande sua opinião, deixe seu comentário, diga se gostou, do que não gostou, pra gente poder ir melhorando cada vez mais. Na segunda-feira eu volto comentando a rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Até lá!